Tudo bem, galera? Estamos aqui para mais um encontro de catequese. Vamos iniciar rezando o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Então vamos começar mais um encontro. No encontro de hoje vamos falar de uma pessoa muito, mas muito importante, uma mulher incrível, Maria. Esse é o mês de maio, considerado um mês mariano. E para abril, o primeiro encontro do mês, tinha que ser sobre essa incrível mulher. E hoje eu vou falar um pouco para vocês da história dela e como tinha que ser ela a mãe de Deus. Não foi por acaso, ela não foi qualquer mulher, ela tinha as virtudes necessárias e honrou com o sim que deu ao anjo dali até o fim de sua vida. Então vamos falar um pouco sobre a história dela hoje. Vamos falar primeiro Maria antes da anunciação. Deus já tinha os planos para Maria, sabia o que ia acontecer com Maria. Então, sabendo disso, ele preparou ela desde o primeiro instante de vida dela, desde a sua concepção em sua mãe. Ela nasceu sem pecado nenhum, sem o pecado original que todos nós nascemos. Ela nasceu totalmente imaculada. Obra de Deus isso. Fez com que esse pecado não existisse nela, porque todos nós nascemos com o pecado original. Mas Maria não teve, Deus protegeu ela. Ela foi salva desde ali. Mas ela foi salva pelos méritos de Jesus, porque ela seria mãe de Jesus. Então, Jesus salvou ela antes mesmo dela nascer. Ela foi salva por Jesus, porque todos nós somos salvos por Jesus, inclusive Maria. Mas ele fez por antecedência, para exemplificar. Vamos supor que tem uma poça de lama e a pessoa vai cair. Nós caímos nessa poça de lama e Jesus foi e nos tirou dessa poça de lama. Já Maria, Jesus não deixou que ela caísse. Então ele salvou ela, mas salvou antes mesmo dela cair nessa poça de lama. Mas isso não tirou a liberdade de Maria. Ela podia falar não pro anjo, Deus não prendeu isso ao destino, não prendeu isso. Ele tinha aquele plano para ela. Ele queria que ela dissesse sim, mas não prendeu ela ao sim. Ela podia ter feito coisas erradas na vida dela, mas por ela não ter nascido com a concupiscência, que é o declínio para pecar, mas ela ainda assim podia ter dito não. Mas como é Maria, ela disse sim. A explicação eu já vi, eu acho muito legal contar para vocês, é a comparação de Eva, a mulher que deixou entrar o pecado no mundo, e Maria. Eva era uma pessoa imaculada, porque não existia pecado, ela era virgem, ela estava prometida a um homem, só que por ela, a perdição, o pecado entrou no mundo. Já Maria, uma mulher imaculada, virgem e prometida a um homem, fez que a salvação entrasse no mundo. Então, duas mulheres, elas tinham as mesmas condições, só que por uma, a perdição entrou no mundo, já em outra, a salvação entrou no mundo. Essa é a grande virtude de Maria. Quando Maria era jovem, estava noiva de José, prometida a José, um anjo Gabriel, apareceu a ela, falando sobre os planos de Deus, sobre o Filho de Deus Pai se fazer homem e que viria através dela. E para isso vamos ler a passagem, Evangelho de São Lucas, primeiro capítulo, versículo 26 ao 38. Anunciação do nascimento de Jesus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo lhe disse: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo.
E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, já está no 6º mês, aquela que tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui temos a cena que confirma que Maria era totalmente sem pecado. Um anjo, um ser celeste, que está constantemente na presença de Deus, adorando a Deus, chegou para Maria e falou: cheia de graça. Ou seja, ela estava na graça de Deus. E para estar nessa maneira na graça de Deus, tem que ser uma pessoa totalmente sem pecado. E quando o anjo disse para ela que ela conceberia, o Filho de Deus, ela falou assim: mas como? Se não sou casada ainda, como que eu vou ter um filho? Aí o anjo disse que ia ser uma obra do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ia cair sobre Maria e ia fazer que ela concebesse uma criança sem precisar de meios naturais. E ela disse sim, sem pensar nas consequências, porque naquela época, até hoje em dia um pouco, mas naquela época era muito mais, principalmente na sociedade da época, uma mulher grávida sem marido, ou grávida que o filho não era do marido, era uma pessoa excluída da sociedade, rejeitada, porque ela cometeu adultério. Então era uma pessoa excluída da sociedade. Mas Maria não pensou nessa consequência. As pessoas iriam pensar, ou como ela ia carregar um ser divino dentro dela. Ela disse sim, pois ela confiou na providência de Deus. Ela confiou totalmente em Deus naquele momento, sem pensar em nada. Ela só disse: sim, eis aqui a serva do Senhor. E José, quando ficou sabendo que Maria estava grávida, quando Maria contou para ele que ela estava grávida, e ela falou assim: foi obra de Deus. Nós sabemos disso, nós sabemos dessa verdade. Imagina alguém chega assim: eu estou grávida do Espírito Santo, de Deus. Vai falar assim: tá mentindo, né? Então José não acreditou na hora, mas por amor a Maria, então em vez dela ficar mal falada na sociedade, ele tinha dito que ele iria embora, que ia assumir o filho, mas que ele ia embora. Ele abandonou o filho, não ela que ficou grávida de outro, mas ele que abandonou o filho, pois ele não aceitaria cuidar do filho de outro homem. Mas à noite, o mesmo anjo que visitou Maria visitou José, falou: não temas, porque José ficou assustado, e contou para José que Maria estava falando a verdade, que aquele realmente ia ser o Filho de Deus. A gente pediu que ele ficasse e cuidasse de Maria e de Jesus. E ele, obediente, ficou e viveu até o fim de seus dias ao lado de Maria. Então, Maria grávida, ela foi até a casa de Isabel. Isabel era sua prima, a quem o anjo falou na passagem. Ela estava grávida também, que era considerada uma mulher que não podia mais engravidar e de uma idade muito avançada, mas mesmo assim, por milagre de Deus, ela conseguiu ficar grávida. E por ter essa idade mais avançada, ser uma pessoa mais velha, teria dificuldades com afazeres, e ela já estava no 6º mês de gravidez. Então Maria, mesmo grávida, ela foi até a casa de Isabel, que era uma distância de 150 quilômetros. 150 quilômetros é muito longe, é mais longe do que daqui até São Paulo, se eu não me engano. Imagina você ir a pé, grávida. Durava mais de dia para chegar, mas mesmo assim ela foi para servir a Isabel. Vamos ler outra passagem, Continuamos no Evangelho de São Lucas, só que agora do 39 ao 45. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no teu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem honra de vir a minha mãe de meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos,
A criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurado és tu que creste, pois senão hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. É uma cena muito bonita de se ver, que a Maria era tão cheia de graça, e o que estava no ventre dela também, que Isabel, quando recebeu a salvação de Maria, já ficou cheia do Espírito Santo. Então, a presença de Maria já fazia diferença. E Nossa Senhora, mesmo com as dificuldades da gravidez dela, foi servir Isabel. Ela que estava grávida, ela podia ter ficado na casa dela, não, sua mãe é filho de Deus, pra que eu vou lá? Mas ela não, ela simplesmente foi humilde e foi servir. Isso como um exemplo para nós. E nós devemos servir, ela na dificuldade, grávida, viajou dias para chegar na casa de Isabel e ajudar Isabel. Então Maria passou 3 meses com Isabel até João Batista nascer. Agora vamos falar de uma parte da história que ouvimos todos os anos, juntamente com a Anunciação, mas o vemos com um clamor maior, que é o nascimento de Jesus. Ele nasceu num presépio, numa manjedoura, simples, porque na estalagem não haviam quartos para eles ficarem, para ficar no estábulo no meio dos animais, e foi ali que Jesus nasceu. E Maria não reclamou de nada, de nossa, eu vou ter que dar luz aqui, nesse lugar. Maria não reclamou, ela aceitou, mais uma vez ela aceitou o plano de Deus. E todas as pessoas que vinham visitar Jesus, como os pastores que vieram, e tudo que ela ouvia dessas pessoas, ela guardava no coração dela. Ela não se gloriava, assim, nossa, meu filho mesmo, nossa, claro, eu sua mãe. Ela guardava no seu coração com todo carinho essas palavras. Mas então Herodes, o rei ali da região na época, ficou sabendo do nascimento do Cristo, de um rei que iria governar toda Israel. E ele ficou muito bravo, ele não ficou feliz. Assim, como assim veio um menino que acabou de nascer, já falando que ele vai ser rei? Eu sou o rei desse lugar. Então ele mandou procurar todos os recém-nascidos da época. E uma das ordens dele foi matar todos os recém-nascidos, daquela data, todos os bebês homens. E um anjo de novo apareceu José, falando para que ele fugisse para o Egito, porque Herodes estavam procurando os recém-nascidos, que ele fosse para o Egito junto com Maria e Jesus e ficassem ali até que o anjo mandasse retornar. Então, depois que Herodes morreu, o anjo apareceu a José e falou que eles já podiam voltar a Nazaré. Todos os anos, a família de Jesus, Maria, José, Jesus, e também todos os judeus, iam a Jerusalém para comemorar a Páscoa dos judeus. No ano que Jesus tinha 12 anos, quando Maria e José estavam voltando para sua cidade, perceberam que Jesus não estava com eles e nem com das pessoas que estavam voltando com eles. Isso já era quase metade do caminho. Então voltaram para Jerusalém e procuraram Jesus durante 3 dias, até que acharam ele no templo, conversando com os doutores da lei, falando sobre as coisas de Deus. Os doutores da lei eram pessoas muito estudadas, muito inteligentes, que eram considerados sábios da época, sabiam das leis de Deus, das leis dos judeus, e eles ficaram maravilhados com o que Jesus, uma criança tão pequena, estava falando. E quando Maria achou, ela não foi e repreendeu Jesus, moleque, o que você estava fazendo? Vai ficar de castigo. Ela não repreendeu Jesus. Ela só teve, falou palavras de carinho e preocupação. Ela falou assim: meu filho, que nos fizestes? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheio de aflição. E com essa frase, Nossa Senhora demonstra mais de uma das suas virtudes, O amor que não julga, não critica, somente acolhe. E assim eles voltaram para casa com Jesus dessa vez. Agora chegamos no momento que mostra que o sim de Maria não foi somente a concepção de Jesus, mas que foi toda a vida dela, ela falando sim para os planos de Deus, até mesmo no momento da cruz. Ela podia ter se desesperado quando ficou sabendo que Jesus ia ser crucificado, podia ter pedido para Deus, Cesar, intercedido e ter feito alguma coisa para tentar impedir que aquilo acontecesse ao filho dela, o filho que ela gerou 9 meses na barriga dela e cuidou a vida inteira daquele homem, e ele ia sofrer por coisas que ele não fez. Mas não,
Maria tinha aceitado o plano de Deus e aquilo fazia parte do plano de Deus. Ela sabia que a hora que Jesus já tinha comentado com ela tinha chego. Então ela aceitou. Ela ficou aos pés da cruz, firme, né, com dor, é claro, com sofrimento, mas ficou ali, de pé, sem reclamar, sem murmurar, sem desespero, sem fazer escândalos. Né? Jesus olhava lá de cima da cruz e via uma mulher que tinha aceitado o que estava acontecendo. Uma mulher obediente a Deus, que ela sabia que aquilo era a vontade de Deus. E foi naquele momento que Jesus nos entregou Nossa Senhora, entregou Maria como a nossa mãe, falando para João: mãe, eis aqui o teu filho, filho, eis aqui a tua mãe. E quando Jesus morreu, a igreja, naquela época, que era os apóstolos, os seguidores de Jesus, Maria, os amigos de Jesus, quando Jesus morreu ali, foi crucificado e morreu, a igreja, né, se reduziu a Maria. Porque os outros ficaram desesperados, sem rumo, sem saber o que fazer. Assim, nossa, Jesus morreu, né? Aquele que ia nos salvar morreu. E agora? O que a gente faz? Não tem mais ninguém, a gente está perdido. Mas Maria não. Maria confiou na providência de Deus e sabia que aquilo ali não era o fim do seu filho. E no dia da ressurreição de Jesus, todas as pessoas que foram no túmulo foram procurar uma pessoa morta, né? Para ver se tinha um corpo lá. Mas Maria não. Maria sabia o que tinha acontecido. No coração dela, Deus já dizia para ela o que tinha acontecido. E então ela acreditava, né? Ela sabia que Jesus não estava morto. Então, depois que Jesus subiu aos céus e veio o dia de Pentecoste, onde todos receberam o Espírito Santo, Maria estava com os apóstolos de Jesus, né? Com os discípulos que ali receberam. Mas para ela não foi uma grande novidade, pois o Espírito Santo já tinha sido derramado sobre ela. O Espírito Santo já estava ajudando ela durante todos esses anos. E durante os anos que ela viveu na Terra, após Jesus ir embora, ela ficou, né, ela fez parte da igreja primitiva, né, os primeiros anos da igreja. E ela ficava ali, já intercedendo, orando e rezando por todos os discípulos, por todos os cristãos, né, que saíam pelo mundo para pregar, né, para falar da palavra de Deus e sobre a vida do seu filho. A oração dela era tão poderosa que, com certeza, moveu muitos e muitos pregadores pelo mundo. Quando ela morreu, por nunca ter provado do pecado, não era agora que ela ia provar. O fim do pecado é a morte. Ela foi elevada aos céus, de corpo e alma, não só de alma, mas seu corpo. Ela já ressuscitou, porque Deus tinha prevenido ela a vida inteira do pecado. Também preveniu naquela hora, não deixou que ela, né, só a alma dela fosse, e o corpo dela fosse corrompido. Então Nossa Senhora subiu aos céus, né, a sua assunção de corpo e alma, ela está lá. Os únicos corpos físicos que estão no céu é de Nossa Senhora e de Jesus, porque são duas pessoas totalmente imaculadas. E nos dias de hoje, né, Maria está no céu, junto a seu filho, junto a Deus, intercedendo por nós, né? Sempre que nós pedimos a sua intercessão, ela recebe e pede a Deus por nós. Além dela ser um exemplo de vida para nós, ela é também um caminho que nós podemos utilizar para chegar a Deus. E ela é considerada não só nossa mãe, mas mãe da igreja também, que já que ela é mãe de Jesus, que é a cabeça da igreja, então consequentemente ela é mãe do restante do corpo, então ela é a mãe da igreja. E também temos algumas aparições de Nossa Senhora, né? A mais famosa é a aparição em Fátima, né, em Portugal, onde ela aparece para 3 criancinhas, ou os 3 pastorinhos. E nessas aparições ela não vem para modificar a nossa fé, tipo, para mudar no que a gente acredita, mas a maioria das mensagens, Nossa Senhora pede por mais oração, por mais conversão das pessoas, né? Ela clama por isso. E também pelo reparo às ofensas feitas a Jesus. Então ela vem para pedir, tipo, para nós nos convertermos mais. E como eu disse no início do encontro, estamos no mês mariano, o mês de Maria, né? Dedicado a Maria. E queria pedir para vocês que, sempre que puderem, rezarem um terço com a família de vocês, né, se esforcem, principalmente nesse mês, né, tão dedicado a Maria. Vocês
procurem conhecer mais de Nossa Senhora. Se diz que a santidade de Maria, né, se a gente colocar uma balança, a santidade de todos os santos não chega perto da santidade de Maria. Então ela tem que ser o nosso maior exemplo de santidade, de como amar a Deus, porque não vai existir mais nenhuma pessoa que vai amar a Deus tanto quanto Maria amou. O amor de Maria por Deus é incomparável, não existe, tá? Não existe igual. Mas que nós possamos, né, sabendo quão incrível foi essa mulher, foi uma mulher forte, vocês mulheres possam se espelhar em Maria como mulher, como mãe, e todos nós como um exemplo a ser seguido de uma pessoa santa e de amor a Deus. Então, para finalizar, vamos pedir a Maria que nos dê essa graça de chegarmos a 1/10 da santidade de Maria. Pelo menos a 1/10, que se a gente tiver isso já seremos tão santos, mas tão santos, nem dá para contar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então é isso, obrigado por acompanhar mais um encontro de catequese. Espero vocês semana que vem. Continuem firmes, porque logo, né, teremos as férias. Continue acompanhando, se você perdeu um encontro, tá, volte, assista 20, 25 minutos cada encontro, rapidinho você assiste. Você demora mais tempo assistindo um episódio de uma série na Netflix do que um encontro de catequese. Não deixe que esse tempo seja perdido. E como eu sempre digo, quanto mais nos dedicarmos a aprender mais sobre as coisas de Deus, mais próximos estaremos dele, né? Isso ajuda a estar mais próximo dele. Obrigado, espero vocês na próxima semana.